Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos através do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Procebem, para mais um estudo do Evangelho. E nesta noite estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 1 ao 5, que vai tratar as espigas colhidas em dia de sábado. Que o Mestre Jesus seja o nosso guia durante o nosso estudo. A nossa reflexão de hoje vem nos falar sobre como está o nosso relacionamento com Jesus e vai nos falar também sobre a lei da adoração, que diz sobre a busca incessante do relacionamento da criatura com seu Criador. Como se desenvolve esta relação? Baseada na primeira lei moral que está registrada no Livro dos Espíritos. O Evangelho nos traz dois elementos que estão associados aos seguintes temas: o sábado e o templo. O sábado, que é o dia que deveria ser consagrado à oração e à adoração a Deus. O templo, que em tese seria o local consagrado à adoração ao Senhor. Então, vamos lá. Diz o Evangelho: Jesus e seus discípulos passam por uma plantação e colhem algumas espigas e comem porque estão com fome. Os fariseus, vendo aquilo, os repreendem por ser no sábado. Para os fariseus, que seguem a lei mosaica, aquela atitude dos discípulos era algo inapropriado. E aí Jesus os indaga: não é lícito curar e fazer o bem ao próximo aos sábados? Até que ponto estas leis inflexíveis, que dizem respeitar o descanso, a adoração e a consagração a Deus nos sábados, estão sendo levadas ao extremo? As mesmas se distanciam ao original propósito que Deus tem conosco. O cumprimento destas regras da lei começaram a ser mais importantes do que o ato de adorar ao Senhor, de fazer o bem ou algo que fosse útil ou necessário ao próximo. Tudo por conta destas cobranças, das antigas escrituras. Mas Jesus busca nas próprias escrituras as flexibilidades, o maior entendimento com um propósito espiritual e recorre à figura de Davi, que juntamente com seus discípulos, utilizam-se dos pães da proposição que ficam dentro do templo para serem ofertados aos sacerdotes, que só poderiam ser consumidos após um determinado período. Mas que numa situação de real necessidade, eles comeram esses pães porque estavam com fome. E é com esse contraponto que Jesus busca justificar que saiamos desses rigores desnecessários, que só nos distanciam do Pai. Mas as curas de Jesus aconteciam aos sábados, justamente para levantar essas questões, incomodando aos fariseus em realizar as tarefas aos sábados. Então, os fariseus diziam que Jesus tinha esse ato com uma desculpa de que estava servindo a Deus. Então, será que estas atitudes de Jesus não agradariam a Deus? Ao invés de ver alguém precisar de um auxílio e nada seria feito, por se tratar de guardar os sábados, e Jesus fala: pois digo, porém, aqui está quem é o maior que o templo. E os fariseus ficavam sem entender aquelas palavras de Jesus, porque eles necessitavam de um templo para a conexão deles com Deus. E Jesus continua falando: existe um templo mais importante
do que o templo de pedra feito pelos homens. O Criador habita em todas as partes do universo, e não só nos templos. Então, Jesus nos convida a transcender as nossas limitações do Antigo Testamento, que dificulta os nossos relacionamentos com Deus. Se nós fixarmos no templo da pedra, nós podemos perder de vista o que é mais importante neste relacionamento com Deus. Jesus usa uma frase de um profeta e explica: mas se vós tivesses conhecido o que significa a misericórdia, e não holocaustos, não teria condenado inocentes. Jesus revela, né, que mais importante que oferendas materiais e regras religiosas é a misericórdia, é o amor, é a caridade e o bem que realizamos ao próximo. É mais importante ir ao templo, cumprir e fazer as regras, né, e os rituais religiosos, voltar para o nosso dia a dia e nos mantermos indiferentes à dor do outro, ou devemos entender que o verdadeiro altar do templo habita dentro de nós, na figura do nosso próximo, transcendendo e espiritualizando o nosso relacionamento com Deus. São atitudes mais importantes que devemos contemplar diariamente, adorando o Senhor em qualquer dia e lugar, buscando sempre a verdadeira finalidade destes momentos. Temos o exemplo também do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João. E a mulher samaritana pergunta a Jesus: onde adorar a Deus? Porque os judeus diziam que é no Monte Sião. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim, no templo que eles possuíam. Então Jesus te responde: mulher, é chegado o tempo e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o meu Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e adora quem busca a Ele em espírito que somos. Lá na questão 653 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos esclarecer que a verdadeira adoração vem do coração. E esse coração adorador, convertido neste templo interior, que reflete no nosso próximo, com misericórdia, com amor, com a bondade, com o perdão e a indulgência. Desta maneira, estamos verdadeiramente nos consagrando e adorando a Deus. E lá em Marcos também, Jesus nos disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Entendamos, queridos irmãos, que não só no sábado devemos tirar um tempo para Deus, e muito menos tornar este dia um impeditivo para auxiliar ao próximo. Que tenhamos em mente, e no nosso templo interior, que temos qualquer dia, qualquer hora, para buscar o nosso relacionamento com Deus. Que Jesus continue fazendo morada em nossos corações. E nos encontraremos na próxima semana, dando continuidade aos nossos estudos. Fiquem com Deus e que assim sempre seja.